Bem, meus caros, com certeza que ouviram hoje a notícia bombástica. Enfim, não passou a abrir os telejornais, mas passou várias vezes na SIC Notícias, pelo menos, foi onde eu a vi, que diz que 80 e tal % dos incêndios do ano passado foram fogo posto. Como se nós não soubéssemos isso, mas realmente há aqui um exagero. Temos que repor a verdade. Não são também 86 ou 87%, não. São apenas 99,99%. E deixo aqui espaço para 0,01%, porque provavelmente alguma queimada, que é fogo posto na mesma, mas por negligência, poderá ter feito aí, enfim, essa diferença, talvez de 0,01%. Não há, obviamente, aquilo que disseram que havia em Pedrógão Grande, que foi a ignição através de uma trovoada seca. Não houve ignição nenhuma. Quando se verificou a trovoada seca, já o incêndio estava a deflagrar há pelo menos 45 minutos, é o que diz o relatório oficial, pelo menos do que passou nos média. Portanto, não foi nenhuma trovoada seca, foi sim um incendiário seco. Seco ou molhado, se calhar estava bem molhado, se calhar tinha ido almoçar bem, e aquilo foi às 2 e tal da tarde, portanto, se calhar até o incendiário nem estava assim tão seco como a própria natureza. Bom, mas para dizer que de qualquer maneira é um avanço civilizacional, como gosta de dizer a esquerda. A esquerda adora dizer um avanço civilizacional quando há muitos abortos. Quanto mais abortos houver, mais avanço civilizacional há. Quanto mais eutanásias houver, mais avanço civilizacional, e por aí fora. Para eles, tudo quanto é morte prematura é avanço civilizacional, não se preocupam em prolongar a vida, preocupam-se apenas em acabá-la e, de preferência, antes que ela possa ser vista. Não é que exista, é que se possa ver. A propósito, isto vem realmente deste avanço civilizacional, que é perceber-se que não é o eucalipto que deita fogo a si próprio às 3 da manhã. Já agora convido-vos a passar pelo meu grupo, que é Incêndios de Madrugada, a culpa é do eucalipto, é um grupo do Facebook que faz a contagem todos os anos sobre o número de incêndios que deflagram à noite e de madrugada. E depois vêm estes palhaços dizer para as televisões com ar muito sério que a culpa dos incêndios é do eucalipto. Bom, lá está. Então é o eucalipto que deita fogo a si próprio e aos seus congéneres, mas sempre a partir das 2, 3 da manhã. Estes eucaliptos são mesmo uns bandidolas. Embabedam-se nos bares e depois vão deitar fogo a si próprio às 3 da manhã. Bom, eles já perceberam que não conseguem continuar a fazer-nos passar por parvos, porque nós não somos parvos, nós somos distraídos e demoramos muito tempo a perceber aquilo que outros povos percebem mais rapidamente. Vá-se lá saber porquê. Talvez por causa do clima, olhe, das altercações bimbáticas, talvez por vivermos perto do mar ou no alto da serra. Não se sabe bem, a verdade é que nós demoramos um bocadinho mais do que o resto da Europa a perceber aquilo que eles percebem mais rapidamente. Veja-se o caso da imigração. A imigração é uma coisa imparável em toda a Europa, transportou para um território bastante civilizado, que é o caso da Europa, a incivilidade de povos que ainda vivem com 150 anos de atraso relativamente à nossa idiosincrasia e que, de repente, abafam o próprio povo que existe há centenas de anos, para não dizer milhares, há centenas de anos na Europa. É o que acontece em Bruxelas, é o que acontece na Suécia, onde as pessoas já não podem sair à rua a partir de uma certa hora, e era um dos países mais, esse sim, dos mais seguros do mundo. Ora, partindo do princípio, então, que este estudo, embora muito conservador, mostra que a esmagadora maioria dos incêndios são postos, então o paradigma, meus caros, tem que mudar, e tem que mudar imediatamente. Não podemos continuar a combater os incendiários com o aluguer de milhões de euros por ano em cada vez mais helicópteros. Esse aluguer custa várias centenas de milhões, no final do ano é que se fazem as contas, como já vos tenho dito, mas pôr um fogo, um maluco pôr um fogo, custa-lhe um fósforo, não é? Muitas vezes nem isso, fósforo, um isqueiro, às vezes nem é preciso fósforo, tem um isqueiro
que é aquele que utiliza para acender o cigarro, e toca de pôr fogo à mata, e se tiver sorte e nós azar, estamos ali a falar logo de umas centenas ou milhares de hectares ardidos. E por falar nisso, para vos provar que isto é mesmo uma questão de terrorismo, reparem que, segundo os estudos internacionais que eu li aí na inteligência artificial, alguns, no ChatGPT, procurei saber quantos pinheiros médios, adultos, são necessários para produzir oxigênio suficiente para um ser humano. E a resposta é 11, pelo menos aquela que me foi dada. Ou seja, parece que 11 pinheiros são suficientes para manterem vivo uma pessoa. Portanto, produzem oxigênio suficiente, através da fotossíntese, transformam o tal demoníaco dióxido de carbono, que é o gás da vida, em oxigênio, e nós respiramos esse oxigênio e assim nos mantemos vivos. Parece que são precisos apenas 11. Agora raciocinem comigo, que eu não tenho aqui a máquina de calcular, mas é fácil de fazer as contas. Um hectare de uma floresta, como sabem, um hectare tem 100 metros por 100 metros, imaginem um quadrado de 100 metros por 100 metros, dá 10 mil metros quadrados, é isso, um hectare, 10 mil metros quadrados. Esse hectare pode ter facilmente 2.500 pinheiros ou mais. Mais uma vez, façam contas comigo, 100 metros por 100 metros. Nos 100 metros, se estiverem os pinheiros separados de 2 metros em média um do outro, e em muitas florestas até está um menos, dá 50 metros. 50 por 50 dá 2.500. Partindo do princípio que um hectare tem 2.500 pinheiros numa floresta de pinho, acontece que nós temos ali pinheiros suficientes para fornecerem oxigênio, para, segundo estas contas, de 11 darem para 1, vamos fazer números redondos, 10 dão para 1, se 10 dão para uma pessoa, 2.500 dão para 10 vezes menos, portanto dão para 250 pessoas. Ou seja, um hectare de florestas é suficiente para manter vivas 250 pessoas, 2.500 pinheiros. Quando esse hectare arde, toda aquela madeira é transformada em calor, em energia e em gases, dióxido de carbono e outros também, não só dióxido de carbono, mas fundamentalmente sim, porque a madeira ao arder vai produzir grandes quantidades de dióxido de carbono. Claro que nunca produzirá mais quantidade de dióxido de carbono do que o próprio peso da madeira, e eu até isso já vi plasmado em estudos científicos. Eu já vi tentarem mostrar que, por exemplo, uma tonelada de madeira pode dar mais do que 1 tonelada de dióxido de carbono. Isso é completamente impossível, porque uma grande parte na oxidação vai ser transformado em energia, portanto, energia térmica, em calor. A matéria vai ser transformada em calor e só uma outra parte é que será transformada em dióxido de carbono. É certo que o carbono que é libertado se junta com o oxigênio da atmosfera e pode fazer também dióxido de carbono, mas é verdade que nunca uma matéria sólida que pesa 1 tonelada se pode transformar em mais do que 1 tonelada de outra coisa qualquer. Isso é Lavoisier, isso é o princípio da conservação da energia. Mas mesmo esquecendo essa doidice, que no 7º ano de escolaridade seria suficiente para se questionar, e não é questionar, para se negar completamente, o tal negacionismo, 1 tonelada não se pode transformar em 2, nem em 3, nem em 4, 1 tonelada só se pode transformar noutra tonelada, menos perdas na combustão. Mas pronto, passando isso, o que podemos dizer é que todo o oxigênio que foi produzido por um hectare, 10 mil metros quadrados, de uma floresta de pinheiro, 2.500 árvores, todo esse oxigênio, ao longo, imaginemos, de 15 anos, temos uma árvore madura com 10 a 15 anos, todo esse oxigênio que ela produziu vai ser consumido justamente, lá está, justamente no momento em que essa floresta arde, em que esse hectare arde. Portanto, estamos aqui a falar de um balanço negativo. Quer dizer, a floresta brindou-nos, ofereceu-nos oxigênio durante 15 anos, mas naquelas horas em que arde, ela queima todo esse oxigênio que produziu e até queima mais. Não se sabe ao certo, nunca ninguém fez estas contas, eu pelo menos andei à procura, não encontrei, mas mesmo que só queime, lá está, mesmo que só queime o peso da própria floresta, estamos a falar de 3 toneladas por pinheiro, pode ser 4 toneladas por pinheiro,
até podia ser mais, se os pinheiros fossem maiores, mas uma média de 3 a 4 toneladas, estamos a falar realmente de milhares de toneladas de CO2 que vão para a atmosfera, nunca na totalidade do peso, mas estamos a falar de outro tanto que é consumido, que é o oxigênio, no processo de combustão. Portanto, isto é como dizer, nós estamos a amealhar todos os meses, estamos a pôr uma moeda no nosso milheiro e no final de 10 anos vamos partir o milheiro e não está lá nada, se calhar ainda lá está, é uma dívida, porque no momento do incêndio, tudo o que se fez de bom para a vida humana é consumido pelo próprio incêndio. Disso ninguém fala e essas contas não existem em lado nenhum porque, segundo as convenções internacionais, não se contabiliza o dióxido de carbono que é lançado na atmosfera quando dos incêndios e a quando dos vulcões. Por incrível que pareça, e estamos a falar de milhares e milhares e milhares de toneladas. Parece que não fazem nenhum efeito para as tais alterações bimbáticas. Claro que fazem. Claro que é dióxido de carbono que está na atmosfera, não é produzido pelo homem, olha, e na maior parte até acaba por ser, atendendo a que são os incendiários que produzem os incêndios e, portanto, indiretamente até é o homem que produz aquilo tudo, mas considera-se que são fenómenos da natureza, tanto os vulcões como os incêndios, não se considera que é mão criminosa e, portanto, não se contabiliza isso para a grande batalha anual do mercado de carbono que dá bilhões a vários estados e que uns têm que pagar aos outros porque produziram mais do que aquilo e os outros produziram menos e recebem. Uma palhaçada sem limite, partindo do princípio falso de que é o dióxido de carbono que produz o efeito de estufa, que num sistema aberto, não adiabático, completamente aberto, é uma física impossível. Voltando aos incêndios, é bom que se perceba que a maior parte dos incêndios, finalmente se perceba que a maior parte dos incêndios tem mão criminosa, para que a partir de agora se possa mudar o paradigma, como eu comecei a dizer há pouco, e o paradigma não é alugar mais helicópteros, não é alugar mais Canadairs, não é alugar mais aviões, nem pagar a mais milhares de pessoas para combater o incêndio. O paradigma é evitar que o incêndio tenha lugar, que se inicie, ou seja, é evitar que os incendiários incendeiem as matas, evitar que os incendiários produzam os incêndios. Fica baratíssimo, não há produção de dióxido de carbono para os alterados climáticos, isso é muito bom, quer contabilizem, quer não, a verdade é que ele é lançado para a atmosfera e, para além de custar muito mais barato, poupam-se vidas humanas e poupam-se florestas inteiras. Portanto, meus caros, a partir de agora, façam pressão junto dos vossos professores, junto dos presidentes das câmaras, junto do governo, para que vigiem as matas, porque é essa a solução para os incêndios florestais. É vigiar as matas, não é alugar helicópteros para depois combater o incêndio. Não é deixar os incendiários trabalhar e depois alugar helicópteros que custam centenas de milhares de euros para apagar o incêndio, porque mesmo assim vão ser ardidos, vão ser incineradas milhões de toneladas de madeira. E, portanto, milhares e milhares de hectares, o ano passado foram 135 mil hectares, desaparecem todos os anos. Com a vigilância das matas não desaparece nenhum. Querem apostar?